Ele veio com a piadinha da claquete. Vamos lá, Dibradores e Dibradoras, começa agora mais um episódio do melhor podcast do mundo, o Dibre da Vaca, né? Você já sabe, eu não sei por que eu repito, enquanto isso, Madruga tá latindo de fome. Ai, já falei. Mas vamos lá, comigo hoje, Rodrigo Cordeiro. E aí, gurizada, beleza? Olha aí, tá felizão com o Super Inter de Mano Menezes, nós vamos falar na sequência. E o Fernando Aifert, queridão tricolor. Fala, gurizada. Tamo aí, né? Depois desse jogo maravilhoso do Tricolor. Então, vamos falar na sequência. Mas então, Fernando, vai lá. Começa aí. O que temos para nós, para esse início de Dibre da Vaca? Para esse início de Dibre, meu querido, vamos começar falando um pouco do futebol feminino, né? Que já está um pouco para trás. O Colorado... As Coloradas, né? Jogaram no domingo contra o Mengão, contra o Mengo, no Cristo Rei, e empataram em 1-1. E o nosso querido tricolor, as meninas tricolores estão, como é que eu vou dizer assim, né? Se inspirando bastante no time masculino, né? E perderam mais uma no feminino. Tomaram 2-1 para o Santos, com os gols até da Cristiane, né? Da grande Cristiane. 2-1 para o Santos. Com estes placares, as gurias coloradas seguem muito bem na tabela, estão na terceira posição com 16 pontos, apenas 3 atrás do líder Palmeiras, que tem 19, e 1 atrás do Corinthians, que é o segundo colocado. Enquanto isso, as gurias gremistas estão na 12ª posição com 7 pontos, uma posição apenas acima da zona de rebaixamento, que são 2 pontos acima do Crespon, que tem 5 pontos, e está na 13ª posição. É complicado a situação do Grêmio. Mas é aquilo, né? Não é de hoje que o Inter dá mais valor ao futebol feminino que o Grêmio, né? A gente vê, sim, né, tanto nas últimas edições do Campeonato Brasileiro Feminino, e aí então o Grêmio caindo para a segunda divisão, né, teve que cortar gato e cortou no futebol feminino, e a gente está vendo isso. Mas as gurias, né, estão fazendo o que elas podem e, enfim, sim, acho que elas têm tudo para crescer ainda no Campeonato Brasileiro. Eu assisti também acho. E só comentando. Do Grêmio, Sim, é. Como é que é? Desculpa. Vai lá. Não, só comentando da próxima rodada do feminino, que ocorre no final de semana. Os dois times, né, a dupla Grenal joga no sábado, ambos às 11 da manhã, e são 2 confrontos diretos. O Inter pega o Palmeiras, que é o líder, ou seja, as gurias coloradas podem chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. E as gurias gremistas recebem em Porto Alegre o Crespon. Então é a chance delas vencerem, o Grêmio se distanciar um pouco dessa zona desgraçada. Maravilha, tive problemas técnicos aqui, resolvidos. Mas vamos lá, então, né, assistir um pouquinho. Eu falava que assisti um pouquinho do jogo, né, do futebol feminino do Grêmio na segunda-feira, né, logo após chegar ao trabalho. Cheguei bravo, cheguei chateado, porque choveu bem na hora do futebolzinho, né, mas enfim, acontece, não pude dar show. Mas vamos também agora para o que interessa. Eu quero saber de Rodrigo Cordeiro, o que ele está achando do Mano Menezes fazendo esse Inter jogar. O Inter está jogando muito, por favor. Vai lá, meu querido. Cara, o Inter não tá jogando muito, mas ele tá sendo, eu acho, um pouco mais eficiente, né? Um pouco mais organizado. Sempre humilde. Tem que ser, cara. A meta ainda é aquela pensamento baixo, pensar nos 45 pontinhos, depois a gente vê o que dá para fazer. Se como é que é a Lewandowski seguir metendo gol, a gente segue um pouco mais faceiro. Mas, cara, falando um pouquinho do jogo, eu acho que foi um jogo onde o Inter conseguiu controlar bem a partida. Eu até, num primeiro desenho assim do Inter, eu percebia um Inter muito mais num 4-4-2 do que num 4-1-4-1, que nem eu li alguns jornalistas falando e tal. Eu vi um pouquinho desse 4-1-4-1 no segundo tempo, mas eu achei bem interessante essa ideia do Inter
de ter no Alemão e no Wanderson, né, 2 atacantes, porque eu acho que é assim que o Inter pode jogar com o Taison, porque se o Inter tiver a ideia do Taison voltar a ser titular, e eu acho que isso tem que acontecer, o único lugar que o Taison pode jogar é nessa linha mais avançada, que é uma linha que vai incomodar um pouco os zagueiros ali, mas que não tem tanta essa obrigação de marcar. E claro, quando o Inter tem a bola, ele se desloca um pouquinho para fazer essa transição. Mas me chamou a atenção que o Inter foi bem organizado, foi bem dinâmico no jogo, acho que controlou bem as ações na partida. Teve alguns momentos ainda no primeiro tempo que tomou uns chutes do como é que é o nome? Independiente Medellín, né? Eu não queria. Que tem um outro Medellín lá também que eu não me lembro. Mas, e cara, eu acho que a única chance principal do Independiente, do Medellín, foi quando o Bustos falha, assim, vai tentar dar um passe para o Daniel, meio que se atrapalha nas pernas e o cara cai de frente para o Daniel. E depois alguns chutes de fora da área, mas isso eu acho que é parte do jogo, tu ceder um pouco de espaço, né? Eu só acho que o Inter pecou que em algumas jogadas ele cedeu demais. Ele deixou, quando os pontas do Medellín iam pegar a bola, os laterais estavam muito distantes, então até deslocar para chegar, eles tinham tranquilidade para fazer o cruzamento, a sorte que nenhum deles era um exímio cruzador e atrapalhavam, botavam a bola lá mais na mão do Daniel para fora do que de qualquer outra forma. E, cara, num momento melhor do Inter, podemos dizer assim, o Inter conseguiu o gol ali numa boa roubada de bola do Dourado, que para mim foi um dos grandes destaques, achei bem interessante o retorno dele e da forma como ele voltou, né, tendo uma excelente atuação, principalmente defendendo, e aí depois que tu defende, tu sai para o jogo com não tanta obrigação, né, porque eu acho que não é a questão para ele. E o gol do alemão, né? Oportunismo de frente para o gol, ele não tem. Tu vê que ele não tem medo de arriscar e fez um belo gol. E acho que, cara, tem sido o principal jogador do Inter porque ele tem entregado, principalmente. Entregue, né? Vai entregado, ficou feio. Tem entregue principalmente aquela raça, aquela disposição, aquela vontade que a gente pede tanto em alguns outros jogadores que são mais conhecidos, mais renomados, né? E ele tem entregue isso, e eu acho que isso tem feito dele, talvez, aquele jogador que o torcedor quer ver em campo, né? E isso tem aproximado um pouco mais a torcida do Inter, do time, e eu acho que ele vai carregar uma galera para o próximo jogo no Beira-Rio, cara. Eu acho que a torcida está se animando, e eu acho que o nome disso é alemão. Aí até eu queria falar, o gesto técnico que ele faz ali, né? Que ele faz, que tudo dá a entender que ele vai tocar, né? Ele vai dar o passe e quando vê o gesto técnico dele, ele tira dois zagueiros, né? Sim. E aí, um gol quase que aberto, digamos assim, ele faz um belo gol. Cara, eu vi o jogo assim, tipo, foi um joguinho razoável, assim, tá? Das duas equipes. O Inter foi melhor, até que venceu. Achei em alguns momentos o Daniel, sei lá, se ele tá nervoso ou, sei lá, não entrou muito bem, enfim. Alguns momentos parecia que ele entregaria a rapadura. Eu achei ali bem seguro, né? 2, 3 bolas, ele saiu errado, enfim, a zaga acabou tirando. Mas eu acho que é isso, né? O Mano Menezes tem essa característica de ajeitar primeiro a zaga, né? Porque aquela coisa, tu não levando o gol e ficando com a posse da bola, né? Tu não gera oportunidades para o teu adversário. Isso é meio básico, né? Em qualquer equipe, na verdade. Então, a característica geralmente dos treinadores gaúchos até é essa, né? Ajeitar a zaga para depois fazer o time jogar. Mas é que tá, o Inter tem jogadores ali, alguns nomes muito bons tecnicamente, então eles podem entregar um pouco mais, coisa que não vinha acontecendo antes com o Medina, né? E também eu vejo que nesse time que sem o Taison, né, por enquanto, o maior nome é o Edenilson, e ele mais solto, né, fazendo esse corredor, às vezes, pelo lado direito, ou daqui a pouco ele um pouco mais por dentro, né, mas tendo liberdade, não voltando só para marcar, ou ficando só numa ponta, ele é muito
ele já foi mais decisivo, né? Mas ele é um jogador importante para essa característica que o Inter está tentando montar agora com o Mano Menezes. Então, acho que o Edenilson tem tudo para crescer de novo, né? Com o Mano, enfim, e com quem estiver ali do lado dele. Acho que passa muito por aí enquanto o Tyson estiver fora. Fernando, tu assistiu o jogo também? Não assistiu? Perdeu tempo? Não perdeu? Cara, eu não assisti praticamente nada do jogo. Eu ouvi todo o jogo, mas não assisti quase. Mas foi um bom encerramento para aquela preliminar meia boca que teve de tarde, né? Aquele City Real Madrid e tal. Foi um belo encerramento de. Né? Mas foi uma preliminar interessante para esse jogo do Inter. Mas não, cara, eu não assisti muita coisa, assim. Eu vi alguns lances depois. E, cara, principalmente, para mim, a diferença grande do Inter é aquilo que o Mano tem talvez de melhor, assim, ou um ponto positivo dele que é arrumar sistema defensivo, né? O Inter deixou de tomar gol, conseguiu ser mais sólido defensivamente, e só por isso já facilita bastante para o time melhorar um pouco ofensivamente, porque não precisa fazer 2 ou 3 gols por jogo, sabe? Um gol tem bastado. Então já é um grande ganho. E, cara, é só fazer o simples, né? É só fazer o simples, botar cada jogador na sua posição. Acho que o Denis já tinha comentado isso no último episódio. Bota cada jogador na sua posição. Olha, eles rendem, né, cara? Como é quem diria, né? Quem poderia imaginar? E tem mais uma coisa, assim, né? Que se a gente pegar o Inter, ele mudou as peças ali do meio-campo, né? Ele jogou Sim. a partida do final de semana no sábado, ele jogou com o Edenilson como segundo. Ontem o Edenilson já era uma terceira peça no meio-campo, com 3 volantes, porque tinha o Dourado e tinha o Gabriel. No caso, não tinha o Maurício, que foi o ponta pelo outro lado. Então, foram sistemas de jogo diferente para adversários diferentes, né? Então, tipo, mudando 1, 2 peças, tu mostra que, claro, o Inter não tem um super elenco, mas ele agora com um pouco mais de opções, os jogadores voltando de lesão, ele consegue daqui a um pouco readaptar algumas coisas sem inventar o ponta na lateral direita, o zagueiro de volante, sabe? Sem aquela coisa que a gente está acostumado a ver o Guardiola fazer com o elenco fantástico que o City tem. Não dá para fazer em qualquer time, né? Não queira nós aqui com o Inter, com o Grêmio, querer inventar tanta coisa assim que, cara, não dá, é muita invenção. Mas isso me chamou bem a atenção e achei que foi válido. O Mano tá fazendo os testes dele, tá encaixando o time para várias partidas, né? E pensando o grupo, não pensando só num time titular focado, aquela coisa. É bem por aí. Rodrigo, encerrou de Independente Medellín Inter ou tem mais um último pitaco aí? Não, encerrou. É isso aí, então tá. O Inter, que é o líder, né, da chave dele não na mais. Sul-Americana. Não mais. Não, quando a gente estava falando aqui, o Guarani meteu o gol. Se eu não me engano, o Inter cai para segundo por um gol. O Guarani fez. Não é nem pelo saldo. O saldo empata, mas tem um gol a mais feito. Eu acho que não. Pelo menos, claro, a gente está gravando um jogo que estava rolando, mas era isso. É isso aí. Com a vitória do Guairenha, o Guairenha é o líder por número de gols marcados. Com a vitória momentânea do Guairenha, né? Estamos gravando, daqui a pouco daqui a pouco o Guairenha empata ou perde, o Inter fica líder. Vocês ficaram o Colorado. Não, o jogo já terminou. Não, o jogo estava terminando. Quando a gente terminou já. Terminando. Então tá. Então o jogo já terminou e o Inter é segundo colocado e não estaria se classificando neste momento na Sul-Americana. Que dó. Mas então vamos, né, fechamos aí de Inter. Meu querido amigo Fernando. O Grêmio venceu o Operário pela Série B. Falei, né, meio assim. O Grêmio fez um péssimo primeiro tempo. No segundo tempo melhorou um pouco, onde venceu a partida e é contigo agora, porque eu não quero mais falar desse Grêmio. Cara, minha definição é assim. Após um péssimo, tenebroso primeiro tempo, o Grêmio faz um segundo tempo bem ruim, mas que é melhor do que o primeiro tempo, e foi suficiente para ganhar. Cara, é simplesmente irritante ver esse time desgraçado jogar. É irritante ver o Grêmio jogar.
O time é muito, muito fraco, é muito ruim. O time apanha da bola. Vários jogadores literalmente apanham da bola. O elenco é limitado. Só que o Roger faz um esforço desgraçado para escalar mal e parece que engessar o time mais do que ele já é engessado pela própria falta de qualidade dos jogadores, sabe? Cara, os três volantes. Sei. Os três, eu vou seguir batendo nessa tecla. Os três volantes, cara. Tem que dizer. O Grêmio, em alguma parte, não vou dizer em todo o primeiro tempo, mas uma parte do primeiro tempo, tomou quase um rodeão do Operário por tudo que é lado. Os caras conseguiram atacar por tudo que é lado. Então, pra que ter três volantes, sabe? Esse time não consegue marcar, não consegue atacar. De que serve exatamente aqueles três volantes, sabe? E, cara, o Grêmio tem que. Tudo bem, o elenco é fraco, como eu falei e tudo mais. Só que todos os adversários que nós vamos ter são tão fracos quanto, ou mais fracos que a gente. O Grêmio tem que dar um jeito, o Roger tem que dar um jeito de botar o time um pouco mais pra frente. Ser um pouco mais incisivo. Hoje o Grêmio só ganhou graças a uma escapada, sabe? Uma escapada boa no contra-ataque. De novo. Sabe? E aí isso nos remete desde lá atrás, os times do Renato, da época do Everton, do PP e tal. É a mesma coisa, sabe? O Grêmio segue dependendo de escapadas pelas pontas. Hoje, novamente, pela ponta esquerda, né? E não dá, cara, não dá. A Série B tem times muito fracos, sofríveis. O Operário é um time muito ruim que o Grêmio jogou hoje. E o Grêmio não consegue. Cara, o final de jogo foi vergonhoso. Foi vergonhoso. O Grêmio apavorado lá, os caras tentando cruzar a bola, fazer alguma coisa, não conseguiam nada. Acabou o jogo, os jogadores se abraçando, sabe? Parecia que o Grêmio tinha se classificado numas oitavas de final de Libertadores, sabe? Dá pra ver que os jogadores estavam nervosos, apreensivos com talvez tomar um gol de empate e tudo mais. Enfim, cara, sei lá, a escalação, eu acho que o Grêmio tem que mudar, tem que jogar com dois volantes, pelo menos alguém mais à frente. Vai ter que achar um meia, e aí o problema não é meu, o problema é com o Roger. O Benítez hoje jogou há pouco tempo, mas praticamente esfregou na cara de todo mundo. Por que ele não joga, né? Tudo bem que pode ser falta de ritmo também, mas entrou muito mal. Ouvi na transmissão, inclusive, né? Estava ouvindo pela Rádio Gaúcha os comentários de que o Roger resgatou o Pedro Lucas, então talvez ele tente botar o Pedro Lucas. Pois então, né? Talvez ele tente colocar o Pedro Lucas ali, porque o Roger deve estar acordando para a vida, que ele precisa de um meia, né? Que esse esquema de três volantes já não dá, né, cara? Simplesmente não dá. O Grêmio vai ter que propor. Ninguém vai propor jogo contra o Grêmio. Talvez um Cruzeiro, um Vasco e um Bahia jogando fora de casa, né? Na casa desses adversários. Talvez sejam os únicos 3 jogos de 38 onde os times vão querer propor contra o Grêmio. Vão tentar propor. No resto, o Grêmio vai ter que propor. Não adianta jogar reativo contra times que não vão te dar a opção de ser reativo, sabe? Então vai ter que mudar muita coisa, porque o time é fraco, só que tem boas peças. Tem umas peças interessantes que se sobressaem na Série B. O próprio Ferreira, o Biel, que eu acho um jogador, por enquanto, mais ou menos, quero ver mais dele, mas pode ser um jogador muito interessante para a Série B. O Diego Souza precisa ser municiado, senão hoje é um a menos em campo, né? Hoje ele foi quase um a menos em campo, nem tocou na bola, a bola não chegou nele. E vai precisar de um meia para fazer o jogo fluir um pouco mais. Porque defensivamente o Grêmio, embora dê umas vazadas, contra os times que está enfrentando, se segura bem, sabe? Tem que propor mais. Então, quero ouvir de Rodrigo Cordeiro a opinião. Assistiu o jogo, Rodrigo? Perdeu teu tempo? Cara, perdi. Vi o jogo, sim. Cara, eu acho que o grande problema do Grêmio... ouvir a tua opinião. Vai lá. O grande problema do Grêmio, para mim, é que o Grêmio não encontrou o cara para ser esse ponta direita ali. O Campaz não está funcionando ali, ele está muito mal, principalmente porque ele recebe a bola de costas. E, cara, para mim o Campaz é um jogador de velocidade, e que talvez o forte dele seja o drible em velocidade, mas ele pegar a bola de costas, girar para daí partir para cima, cara, tu perde toda a característica do jogador. Talvez quando o Ferreira voltar,
e tu ter o Biel, que eu acho que está suprindo bem essa falta dele pelo outro lado, o Grêmio encaixa um pouquinho mais. E eu concordo com o Fernando, o Grêmio ele tem que propor mais, ele tem que ter mais a bola. Então, eu não sei quem sairia. Sinceramente, eu tiraria o Vila Sante, tá? Porque para mim, o Vila Sante ele não é nem tão bom marcador para ter ele ali como primeiro volante, porque para mim ele faz a primeira, tá? E ele também não é nem um cara que saia tão bem para o jogo. Então, para mim, o Vila Sante ele está sobrando. O que falta para o Grêmio para funcionar os três volantes é que o Grêmio, quando ele tem a bola, os volantes até funcionam um pouco, mas não tem o cara que roube a bola. O Grêmio não rouba a bola. O Grêmio ele pega a bola num rebote que sobra, numa coisa assim, mas não tem um jogador que consiga roubar essa bola. Então, se tu tem três volantes, tu não tem a característica de roubar a bola, então faz isso, bota os dois para brigar e quando tu recupera, tu entrega para um meia. Não sei se pode ser o Campas por ali, eu acho que não, eu acho que o Campas ele não está rendendo, ele não está dando certo, mas daqui a um pouco tem o Gabriel Silva, daqui a um pouco tem o Benítez, daqui a pouco tem agora o... Como é que é o nome do menino que voltou ali? Pedro Lucas. Que apareceu super bem há um tempo atrás no Gauchão, pode ser que seja ele, mas não está funcionando esses três volantes, e o Grêmio precisa reter um pouco mais a bola para não sofrer por uns times tão ruins que nem é esse Operário, que nem foi o Guarani na Arena, sabe? Tipo, o Guarani tinha um camisa 10 que passou 80% do tempo que o Guarani tinha a bola estava com o Giovanni Augusto, sabe? Cara, não pode, entendeu? A bola tem que estar com o Grêmio, tá jogando na Arena, poxa. Eu vejo assim, tá? Se eu hoje tirasse um dos volantes, eu não tiraria o Vila Sante, eu tiraria o Lucas Silva. Eu também. É um jogador que tem menos velocidade em comparação aos outros dois. E também não é bom marcador. Então, como o Grêmio não joga com um primeiro volante, digamos assim, parado na frente da zaga, digamos assim, né? Então, acho que eu tiraria o Lucas Silva, que é o mais lento dos três. E uma outra coisa também que o Grêmio joga hoje com três volantes, mas o volante que mais sai é o Bitelo, então ele acaba sendo um meia ali do Grêmio, digamos assim, né? Só que ele não joga tão centralizado, ele joga mais apoiando o extremo esquerdo, né? Que hoje está jogando o Biel, né? Na falta do Ferreirinha. E uma outra questão, realmente o Campas não vem bem, mas ele vinha rendendo. Então daqui a pouco eu não sei se é impressão minha ou não, eu até ouvi essa tese, e com o Diego Souza ele ainda não conseguiu render. Daqui a pouco é isso. Porque com o Diego Souza o Grêmio vai ter um jogador referência. Sim. Mesmo a bola não chegando. E aí tu vai ter menos espaço para o Campas. Sim. Porque aí a zaga vai ficar mais forçada, o Diego Souza vai ficar mais lá na frente. Sim. Então talvez seja uma tese interessante de analisar nas próximas partidas. Aí realmente o Campas não vai ter espaço para o que ele faz, né? Que é aquele 1 contra 1, puxar para o meio e bater a gol, dar um tapa, enfim. Sim. Vai lá, Fernando. Não, só falando do Campas, acho que o Campas também está sofrendo com outra coisa, que é o Grêmio não ter um meia. Então, às vezes fica um buraco no meio, ele não tem com quem tabelar no meio. Os volantes muitas vezes não se aproximam do setor de ataque, nós já comentamos isso, fica um oceano entre a volância e os três no ataque. E também que o Grêmio não consegue firmar ninguém na lateral direita, né? Que é o lado que o Campas joga. Então, aquele cara que ficaria atrás, que ele poderia tabelar, tá sempre mudando. Já foi o Rodrigues, foi por alguns minutos o Edilson, agora tá o... É Rodrigo Ferreira, né? Rodrigo Ferreira. Então, sabe, não para jogador ali, então ele também tá sofrendo com isso. Ainda antes teve o Orejuela ali, né? Então, sabe, acho que isso também interfere no rendimento dele. Que tem que definir um cara para ter um entrosamento melhor. Sido com o Orejuela, né? Eu também acho. Porque era um cara que apoiava, era um cara que estava próximo. Eu também acho, eu vejo o Campas muito solitário. O lado direito de ataque do Grêmio é o Campas e Deus, entendeu? Porque ele tem que criar, ele tem que dominar, ele tem que girar, ele tem que fazer tudo. Não tem ninguém que aproxime por ali. Daqui um pouco até o Bitelo, ao invés de cair pelo lado esquerdo, podia ser orientado a cair mais pelo lado direito, para apoiar aquele lado ali, que o Grêmio não tem ninguém. Sim.
Eu vejo assim, eu vejo o Bitelo hoje apoiando mais o lado esquerdo de ataque do que o lado direito. Mas, enfim, acho que ele pode se soltar um pouquinho mais, já que ele é o volante, entre aspas, de criação, que é o jogador que mais se aproxima, e às vezes ele até fica do lado do Diego Souza lá na frente, né? Vários momentos ele é o volante, meio lá como eu vou definir. Ele é o motorzinho, né, cara? Ele é um motorzinho. Exatamente. E tem o controle de bola, né, diferenciado. Então, ele hoje é uma peça fundamental, peça importante para o Grêmio. Meus queridos, é isso de Operário e Grêmio. O Fernando tem mais um último pitaquinho aí. É isso, meu velho. Acho que é isso. Jogo muito fraco novamente. Teremos que melhorar muito ainda, porque tá complicado de assistir. Tá difícil, mas enfim, eu não sei, eu acredito ainda assim que falta um meia pro Grêmio, mas pelo jeito realmente não é o Benítez, que entrou na frente do Gabriel, que eu vou até para como o Fernando falou, né? Tipo, não é esse cara e eu vou colocar para vocês verem que não funciona. E uma outra questão também que o Rodrigo falou que o Grêmio hoje não tem esse volante mais marcador, que roube bola, né? Lembrando que o Michel está treinando, né? E eu, cara, particularmente eu gosto do Michel. É um jogador que sempre que jogou não improvisado, ele foi bem. Né? Eu também acho. O Renato inventou de mas faz tempo, improvisar ele na zaga, realmente não funcionou. Sim, faz tempo, mas ele foi importante lá na campanha, né? Foi, eu também acho. Mas, meus queridos, é isso então. Encerramos por aqui Fechamos este belo episódio. Então tá, Fernando, tu tem a tabela do final de semana aí, com quem Grêmio e Inter jogam ou não? Ah, meu velho, eu... Tá desanimado, né? Tá desanimado, coitado. Eu tô desanimado, cara, eu tô desanimado. O que tu quer que eu faça, meu velho? Mas sim, o Grêmio joga... O Grêmio joga pela Série B novamente. No sabadão, recebemos o CRB na Arena, às 4h30 de sábado. CRB do Capita. Capita estará de volta nos gramados arenísticos. E enquanto isso, antes, na verdade, de falar do Colorado, né? O Grêmio entrou no G4, estamos em 4º lugar no momento na Série B. Como falamos, né? Recebe o CRB no sabadão. E o Inter no domingo, às 7 da noite, recebe no Beira-Rio o Avaí. E um jogão que promete muito, ó. Jogaço. 19 horas do domingo é para atrapalhar o samba dos guris. Só isso que eu digo para vocês. O que se pode fazer, né? Mas é isso. Rodrigo Cordeiro, muito obrigado pela presença. Feito, gurizada. Até a próxima. Feito, até o próximo momento. Fernando, até mais. Até mais, meus queridos. Só valeu. Então é isso, né? Só valeu por esse episódio. Voltamos a qualquer momento. Ou não, né? Estamos avaliando. Grande abraço e até mais.